Parte 3, Capítulo 21. Há 3 estágios na sua reintegração, Winston. Primeiro, o aprendizado, depois, a compreensão e, por fim, a aceitação. Chegou a hora de você iniciar o segundo estágio. Como de costume, Winston se encontrava deitado de costas, mas já não sentia as amarras tão apertadas quanto antes. Ainda estava preso à cama, é claro, mas agora podia mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça e levantar os braços a partir do cotovelo. O mostrador agora também deixara de aterrorizá-lo tanto. Ele era capaz de evitar as ondas de dor sempre que mantinha a mente alerta. Em geral, era só quando demonstrava alguma estupidez que O'Brien acionava a alavanca. Às vezes, uma sensação inteira se passava sem que O'Brien sequer recorresse ao mostrador. Winston não lembrava quantas sessões já haviam ocorrido. Todo o processo parecia se estender por um período imenso, indefinido, possivelmente semanas. Além disso, o intervalo entre as sessões era às vezes de alguns dias e outras de apenas 1 ou 2 horas. Enquanto esteve aí deitado, disse O'Brien, muitas vezes se perguntou até para mim, por que o Ministério do Amor despende tanto tempo e esforço com você? E quando era livre, também te assombrava essencialmente o mesmo tipo de pergunta. Você conseguia perceber os mecanismos da sociedade em que vivia, mas não as suas motivações subjacentes. Lembra-se de ter escrito no seu diário: eu compreendo como, não compreendo por quê. Ora, foi pensando em por quê que você começou a duvidar da sua sanidade. Você leu o livro de Goldenstein, ou ao menos alguns trechos dele. Aprendeu algo que ainda não soubesse? Você também o leu? Eu o escrevi, isto é, fiz parte do grupo de escritores. Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como deve saber. E é verdade o que ele diz? Como descrito? Sim, mas o programa que ele propõe é fruto de pura insensatez. A acumulação secreta de conhecimentos, uma expansão gradual da compreensão e, por fim, uma rebelião do proletariado, a derrubada do partido. Você mesmo pôde prever que ele diria isso, mas é tudo uma bobagem. Os proletários nunca vão se revoltar, nem em 1000 anos, nem em 1 milhão. Não podem, e não preciso nem lhe explicar a razão. Você já sabe bem qual é. Se um dia já teve alguma esperança de uma insurreição violenta derrubar o partido, terá de abandoná-la. Não há como derrubá-lo. O domínio do partido é eterno. Isso deve ser o ponto de partida dos seus pensamentos. O'Brien se aproximou um pouco mais da cama e repetiu: eterno. E agora, voltemos à questão do como e do porquê. Você sabe muito bem como o partido se mantém no poder.
Agora me diga, por que nos agarramos ao poder? Qual é a nossa real motivação? Por que devemos querer o poder? Vamos, responda, insistiu diante do silêncio de Winston. Mesmo assim, Winston arriscou manter-se mais alguns instantes calado. A verdade era que ele se sentia dominado por um sentimento de exaustão. Aquele breve lampejo de sanidade entusiasmada voltara à expressão de O'Brien. Winston já sabia o que ele ia dizer, que o partido não almejava o poder em benefício próprio, mas para o bem da maioria, que buscava o poder porque as massas eram feitas de pessoas frágeis e covardes, que não podiam suportar a liberdade nem enfrentar a verdade, e que deveriam ser dominadas e sistematicamente iludidas por outras pessoas mais fortes do que elas. Que a humanidade cabia optar entre a liberdade e a felicidade, e que para a imensa maioria do povo, a felicidade era a melhor opção, que o partido era o eterno guardião dos fracos, uma facção dedicada que realizava o mal para que o bem pudesse prevalecer, que sacrificava a própria felicidade em benefício da felicidade alheia. O terrível da coisa, refletiu Winston, era que quando O'Brien dizia aquelas coisas, ele realmente acreditava nelas. Dava para ver na sua face. O'Brien sabia tudo, 1000 vezes mais que Winston. Sabia como o mundo era de fato, conhecia a degradação em que vivia a maior parte da humanidade, assim como as mentiras e as barbaridades por meio das quais o partido a mantinha assim. Ele compreendia tudo isso, colocava tudo na balança e não fazia diferença. Tudo era justificado em função do propósito maior. O que diabos se pode fazer, perguntou-se Winston, contra um lunático que é bem mais inteligente que você? O que se pode fazer contra alguém que presta toda a atenção aos seus argumentos, mas que no fim simplesmente persiste na sua loucura? Vocês nos dominam para o nosso próprio bem, Winston respondeu, enfim, num sussurro. Creem que os seres humanos não têm capacidade para governar a si mesmos e por isso, mal havia começado a falar, quase soltou um berro. Uma onda de dor percorreu todo o seu corpo. O'Brien tinha movido a alavanca do mostrador para o nível 35. Isso foi estúpido, Winston. Estúpido. Você sabe que já não deveria estar dizendo esse tipo de coisa. Voltou a alavanca para a posição inicial e prosseguiu. Eu mesmo responderei a minha pergunta. O partido deseja o poder exclusivamente para o próprio benefício. Não damos a mínima para o bem-estar dos demais. Só nos interessa o poder em si, nem a riqueza, nem o luxo, nem uma longa vida, nem a felicidade. Só o poder pelo poder, o puro poder. O que significa, você já vai descobrir daqui a pouco. Nós somos diferentes de todas as oligarquias do passado, justamente porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Todas as outras, até mesmo aquelas que mais se assemelhavam conosco, eram covardes e hipócritas. Se os nazistas alemães e os comunistas russos
se pareciam conosco nos seus métodos, jamais tiveram uma coragem de reconhecer a própria motivação. Eles fingiam, talvez até acreditassem nisso, ter tomado o poder sem querer, por um tempo limitado, e que bastaria dobrar a esquina para adentrarem num paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos muito bem que ninguém jamais toma o poder com a intenção de um dia largá-lo. O poder não é um meio, é um fim em si mesmo. Não se instaura uma ditadura com o intuito de salvaguardar uma revolução. Faz-se a revolução para instaurar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora está começando a me entender? Winston, admirado, como já ocorrera antes, com o cansaço estampado na face de O'Brien. O seu rosto era forte, encorpado e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada diante da qual ele se sentia impotente. Mesmo assim, estava cansado. Tinha olheiras profundas e as bochechas estavam flácidas e caídas. O'Brien ainda se inclinou sobre ele, aproximando propositalmente o seu rosto cansado. Você está pensando, Winston, que o meu rosto está velho e cansado? Está imaginando que falo tanto do poder, mas não tenho o poder para deter o declínio do meu próprio corpo? Ora, será que não compreende, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula? Que a perda de vigor da célula é justamente o que confere vigor ao organismo como um todo? Por acaso você morre quando corta as unhas? O'Brien se afastou da cama e voltou a andar de um lado para o outro, com uma das mãos enfiada no bolso. Nós somos os sacerdotes do poder, Winston. Deus é poder. No momento, para você, poder não é nada mais que uma palavra. Portanto, já é tempo de ter uma ideia melhor do que significa poder. A primeira coisa que tem de compreender é que o poder é coletivo. O indivíduo só detém poder na medida em que cessa de ser indivíduo. Você sabe o lema do partido? Liberdade é escravidão. Já lhe ocorreu que a frase é reversível? Escravidão é liberdade? Sozinho, livre, o ser humano é sempre derrotado. Assim deve ser, pois todo ser humano está condenado à morte, que é o maior dos fracassos. Mas se ele for capaz de atingir a submissão total e completa, se conseguir abandonar a própria identidade, se conseguir se fundir com o partido a ponto de ser o partido, então ele será todo-poderoso, será imortal. A segunda coisa que você deve compreender é que poder significa o poder sobre todos os seres humanos, sobre os corpos, mas, acima de tudo, sobre as mentes. O poder sobre a matéria, a realidade externa, objetiva, como você a chama, não é importante. O nosso controle sobre a matéria já é absoluto.
Por um momento, Winston voltou a ignorar o mostrador. Fez um esforço violento para tentar se sentar, porém, conseguiu apenas retorcer-se em dores. Mas como podem controlar a matéria? As palavras de Winston irromperam. Vocês não controlam nem o clima, muito menos a lei da gravidade. Isso sem falar nas doenças, na dor, na morte. O'Brien o calou com um gesto de mão. Nós controlamos a matéria, porque controlamos a mente, Winston. A realidade reside dentro da cabeça. Aos poucos você aprenderá. Não há nada que não possamos fazer. Invisibilidade, levitação, qualquer coisa. Se eu quisesse, poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão. Mas não quero, porque o partido não quer. Você precisa se livrar dessas ideias do século XIX sobre as leis da natureza. Nós fazemos as leis da natureza. Não fazem nada. Vocês não dominam nem mesmo este planeta. E a Eurásia e a Lestásia, vocês ainda não as conquistaram. Isso não importa. Quando acharmos conveniente, ambas serão conquistadas. E se não as conquistarmos, que diferença isso faz? Podemos muito bem bani-las da existência. A Oceania é um mundo. O mundo em si não passa de um grão de poeira. E o ser humano é uma coisa mínima, desamparada. Há quanto tempo existe a humanidade? Por milhões de anos, a Terra seguiu inabitada. Absurdo! A Terra tem a mesma idade que nós. Como ela poderia ser mais velha? As coisas só existem por um intermédio da consciência humana. Acontece que o solo está cheio de ossos de animais extintos, mamutes, mastodontes e répteis imensos que viviam aqui muito antes de o ser humano existir. Você já viu tais ossos com os próprios olhos, Winston? Evidente que não. Os biólogos do século XIX inventaram tudo isso. Antes do ser humano, não havia nada. Depois do ser humano, se um dia nós formos extintos, nada haverá. Fora do ser humano, não há nada. Mas todo o universo está fora de nós. Considere as estrelas. Algumas delas estão a 1 milhão de anos-luz de distância. Estão para sempre fora do nosso alcance. O que são as estrelas? Perguntou O'Brien com indiferença. Não passam pontos de fogo a alguns quilômetros de distância. Nós poderíamos muito bem alcançá-las se quiséssemos, ou se fosse do nosso agrado, poderíamos apagá-las por inteiro. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez outro movimento convulsivo. Desta vez, no entanto, não disse nada. O O'Brien prosseguiu, como se estivesse respondendo a alguma objeção. Para certos propósitos, naturalmente, isso não é verdade. Quando navegamos pelo oceano ou quando prevemos um eclipse, muitas vezes achamos mais conveniente considerar que a Terra gira em torno do Sol e que as estrelas cintilam a milhões de quilômetros de distância. Mas, e daí? Por acaso você acha que não somos capazes de produzir um sistema astronômico dual? As estrelas podem estar longe
ou perto, conforme a nossa necessidade. Supõe que nossos matemáticos não dão conta do recado? Winston, porventura se esqueceu do duplo pensamento? O Winston voltou a se encolher na cama. Dissesse o que dissesse, a rapidez da resposta sempre o atingia como um porrete. E, no entanto, ele sabia muito bem que tinha razão. A crença de que não existe nada fora da nossa própria mente, ora, certamente deveria haver um meio de demonstrar a sua falsidade. Já não fora comprovado há tempos que tal crença é uma falácia? Isso tinha até um nome, mas Winston o esquecera. Um vago sorriso ressurgiu nos lábios de O'Brien ao fitá-lo atento. Eu já disse, Winston, que a metafísica não é o seu forte. A palavra que busca é solipsismo. Mesmo assim, não está errado. Não se trata de solipsismo. Um solipsismo coletivo, se assim preferir, mas solipsismo é outra coisa. Na verdade, é o oposto. Tudo isso não passa de uma digressão. O O'Brien acrescentou com outro tom de voz: o poder real, o poder pelo qual devemos lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os seres humanos. Fez uma pausa e, nesse instante, reassumiu o ar professoral, como se fosse um mestre interrogando um aluno promissor. Como um homem afirma o seu poder sobre os outros, Winston? Winston refletiu e respondeu em seguida: fazendo-o sofrer. Exato, fazendo-o sofrer. Só a obediência não basta, a menos que sofra. Como pode ter certeza de que ele obedece à sua vontade e não à dele? O poder reside em infligir dor e humilhação, em estraçalhar a mente humana e depois juntar de novo os pedaços, dando a eles a força que você bem entender. E então, está começando a visualizar que tipo de mundo estamos criando? É exatamente o oposto das estúpidas utopias hedonísticas que os reformadores de outrora imaginavam. É um mundo de medo, traição e tormento. Um mundo em que devemos pisotear ou ser pisoteados. Um mundo em que se torna mais cruel e não menos, à medida que se refina e evolui. O progresso do nosso mundo será o progresso da dor. As velhas civilizações proclamavam estar fundamentadas no amor ou na justiça. A nossa está fundamentada no ódio. No nosso mundo, não há espaço para emoções que não o medo, a ira, o sentimento de triunfo e de auto-humilhação. Tudo o mais será destruído. Tudo. Já estamos aniquilando os hábitos de pensamento que sobreviveram desde antes da Revolução. Cortamos os laços entre pai e filho, entre homem e entre homem e mulher. Ninguém mais ousa confiar na esposa, ou no filho, ou no amigo. No futuro, porém, não haverá mais esposas nem amigos.
As crianças serão tomadas das mães ao nascer, como se tiram os ovos de uma galinha. Então, o instinto sexual será erradicado. A procriação será nada mais que uma formalidade anual, como a renovação do carnê de racionamento. Nós aboliremos o orgasmo. Hoje, mesmo os nossos neurologistas já trabalham nisso. Não haverá lealdade, exceto a lealdade ao partido. Não haverá amor, exceto pelo grande irmão. Não haverá riso, exceto o do triunfo sobre o inimigo dizimado. Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, não necessitaremos mais da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade, nem nenhuma espécie de bem-estar com o transcorrer da vida. Todos os prazeres concorrentes serão aniquilados. Mas sempre, nunca se esqueça disso, Winston, sempre restará a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada dia mais sutil. Sempre, a todo momento, haverá o gozo da vitória, a sensação de pisotear um inimigo indefeso. Se você quer mesmo visualizar o futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano. Para sempre. O'Brien fez uma pausa, como se esperasse algum comentário de Winston, que por sua vez ainda tentava se encolher cada vez mais sobre a cama. Não podia dizer coisa alguma. O seu coração parecia estar congelado. Diante disso, O'Brien prosseguiu. E lembre-se de que é para sempre. O rosto estará sempre ali para ser pisoteado. O herege, o inimigo da sociedade, estará sempre ali, no chão, derrotado e humilhado. Tudo que você tem sofrido desde que o pegamos, tudo isso continuará e ficará pior. A espionagem, as traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos jamais irão cessar. Será um mundo de terror e, ao mesmo tempo, um mundo de triunfo. Quanto mais poderoso for o partido, menor será a sua tolerância. Quanto mais frágil for a oposição, mais severo será o despotismo. Goldenstein e as suas heresias viverão para sempre. Todos os dias, em todos os momentos, ele e os seus seguidores serão derrotados, desacreditados, ridicularizados e cuspidos. E não obstante, sempre sobreviverão. Este drama que eu tenho representado com você ao longo de 7 anos continuará sendo representado, geração após geração, sob formas cada vez mais sutis. Sempre teremos os hereges aqui, em nossas mãos, berrando de dor, alquebrados, em estado desprezível e, no fim, completamente arrependidos, salvos de si mesmos,
rastejando aos nossos pés por sua própria vontade. É precisamente esse o mundo em que estamos preparando, Winston. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo, uma pressão sem fim sobre o nervo do poder. Vejo que está começando a visualizá-lo, mas, no fim, você fará mais do que visualizar e compreender. Você irá aceitá-lo, irá aplaudi-lo de pé. Você fará parte dele. Àquela altura, o Winston se recobrara o suficiente para conseguir falar. Vocês não podem, sussurrou. O que quer dizer com isso, Winston? Vocês não podem criar um mundo como esse que acabou de descrever. É um sonho, é impossível. Por quê? É impossível fundamentar uma civilização no medo, no ódio e na crueldade. Ela não teria como durar. Por que não? Ela não teria vitalidade. Ela se desintegraria, cometeria suicídio. Absurdo! Você está com a sensação de que o ódio provoca mais exaustão do que o amor? E por que seria dessa forma? E se fosse, que diferença isso faria? Suponhamos que decidíssemos gastar as nossas energias mais depressa. Suponhamos que decidíssemos acelerar o ritmo da vida humana, de modo que virássemos velhos senis aos 30 anos. Que diferença isso faria? Será que você ainda consegue entender que a morte do indivíduo não é morte? O partido é imortal. Como de costume, aquela voz drenava a energia de Winston. Além disso, a mera ideia de O'Brien voltar a mexer na alavanca do mostrador, caso ele persistisse em suas objeções, o apavorava. Ainda assim, não conseguiu se manter quieto. Debilmente, sem argumentos, sem nenhum apoio além do horror, impotente ao que O'Brien dissera, voltou ao ataque. Não sei, não me importa. De algum jeito vocês vão fracassar. Alguma coisa irá derrotá-los. A vida os derrotará. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os seus níveis. Você imagina que existe uma coisa, por vezes chamada de natureza humana, que se enfurece com o que fazemos e que um dia se voltará contra nós. Mas nós criamos a natureza humana. Os seres humanos são infinitamente maleáveis. Ou será que você voltou à sua velha ideia de que os proletários ou os escravos irão se levantar e nos derrubar? Ora, pode perder a esperança. Eles não têm saída. São como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão fora do jogo. São cartas fora do baralho. Eu não ligo. No fim, eles ainda irão vencer. Mais cedo ou mais tarde, verão vocês do jeito que realmente são. E nesse momento, eles irão reduzi-los a pedaços. E por acaso, você vê algum indício de que isso esteja ocorrendo? Ou alguma razão para que venha a ocorrer um dia? Não, mas acredito nisso. Eu sei que vocês vão fracassar.
tem alguma coisa no universo, não sei bem o que, um espírito, um princípio que vocês nunca poderão vencer. Você crê em Deus, Winston? Não. Então, que princípio é esse que nos fará fracassar? Não sei. O espírito do homem. Se você se considera um homem, sim. Bem, se você é um homem, Winston, é o último homem. A sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Consegue compreender que está sozinho? Você está fora da história. É inexistente. O'Brien mudou o tom e falou com mais aspereza. E por acaso você se considera algum moralmente superior a nós? Com as nossas mentiras e a nossa crueldade? Sim, nisso eu me considero superior. O O'Brien não respondeu. Duas outras vozes estavam falando. Passado algum tempo, Winston se deu conta de que uma delas era a sua própria. Tratava-se de uma gravação do diálogo entre ele e O'Brien, na noite em que tinha ido se alistar na Irmandade. Assim, ele ouviu a si mesmo jurando mentir, roubar, falsificar, assassinar, fomentar o consumo de drogas e a prostituição, espalhar doenças venéreas, até mesmo jogar ácido no rosto de crianças. O'Brien fez um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que nem valia a pena seguir com aquilo. Ainda pressionou um botão e as vozes se calaram. Levante-se dessa cama, ordenou. As amarras tinham sido afrouxadas. Winston alcançou o chão com os pés e se ergueu, mal conseguindo se equilibrar. Você é o último homem, disse O'Brien. Você é o guardião do espírito humano. Agora verá a si mesmo como realmente é. Tire a roupa. Winston desamarrou o barbante que servia como cinto ao seu macacão. O zíper já havia sido arrancado fazia um bom tempo. Não conseguia recordar-se de ter tirado a roupa toda desde que fora preso. Por baixo do macacão, o seu corpo estava coberto com trapos amarelados e imundos, que ele mal pôde reconhecer como os vestígios de roupas íntimas. Ao largá-los no chão, percebeu um espelho de 3 faces no outro lado da cela. Aproximou-se dele e parou de repente. Um grito involuntário irrompeu dos seus lábios. Ande, Winston, vá até perto dos espelhos. Assim também poderá se ver de lado. Ele parou porque estava com medo. Uma coisa encurvada, cinzenta e esquelética avançava em sua direção. Era mesmo a sua aparência que apavorava. E não somente o fato de saber que se tratava da própria imagem. Foi para perto do espelho. O rosto da criatura no reflexo parecia se destacar ainda mais, por conta da postura encurvada. Era um rosto cansado, abatido. Se lembrava o tanto de um pássaro preso na gaiola, com uma testa ossuda que se emendava com a cabeça calva.
um nariz entortado, uma boca quase destituída de lábios e uma face deformada que, no entanto, guardava um par de olhos que insistiam em se manter enérgicos e observadores. Era evidente que aquele era o seu rosto, mas ele parecia ainda mais mudado do que o seu espírito. As emoções que ele expressava deviam ser diferentes daquelas que Winston sentia. Estava parcialmente calvo, era inegável. A princípio, pensou que o seu cabelo também ficara grisalho, mas era o próprio couro cabeludo que tinha se tornado acinzentado, exceto pelas mãos e o círculo do rosto. Todo o seu corpo mostrava aquela mesma cor cinza, de sujeira antiga e incrustada. Aqui e ali, debaixo da sujeira, achavam-se cicatrizes vermelhas de ferimentos, e perto do tornozelo, a sua úlcera varicosa era como uma massa inflamada que soltava cascas de pele. No entanto, o que mais o aterrorizava era o aspecto geral daquele corpo. O tórax, com as costelas à mostra, ficara fino como o de um esqueleto. As pernas também tinham emagrecido, tanto que os joelhos eram mais grossos do que as coxas. Agora podia perceber o que O'Brien tinha em mente ao lhe sugerir que se visse de lado. A curvatura da espinha era espantosa. Os ombros magros lançavam-se para a frente, transformando o peito numa espécie de cavidade. O pescoço magro e ossudo parecia se envergar sob o peso da cabeça. Se alguém lhe perguntasse, poderia muito bem dizer que se tratava do corpo de um homem de 60 anos, vítima de alguma doença maligna. Por vezes você pensou, Winston, que o meu rosto, o rosto de um membro do partido interno, parecia velho e cansado. O que acha agora da própria cara? Ele agarrou Winston pelo ombro e o virou, de modo que os dois ficaram face a face. Olha o estado em que se encontra. Olha essa imundície que recobre o seu corpo. Olha toda essa sujeira entre as suas unhas. Olha essa ferida nojenta na sua perna. Sabia que você fede como um bode? É provável que nem sinta mais o próprio mau cheiro. Veja como está magro. Pode ver? Com o polegar e o indicador, posso dar a volta no seu bíceps. Se quisesse, eu poderia partir o seu pescoço como se fosse uma cenoura. Sabia que você perdeu 25 quilos desde que veio para cá? Até o seu cabelo está caindo aos tufos. Veja só! E puxou o cabelo de Winston, arrancando facilmente um punhado. Abra a boca. Restam 9, 10, 11 dentes. Quantos você tinha quando chegou? E os poucos remanescentes caem praticamente sozinhos. Olha! O'Brien arrancou um dos incisivos restantes com o polegar e o indicador. Uma pontada de dor percorreu a boca de Winston. O'Brien olhou para o dente arrancado
em sua mão e em seguida o atirou longe. Você está apodrecendo, está caindo aos pedaços. O que é você? Um saco de lixo. Agora vire-se e olhe de novo no espelho. Vê essa coisa te encarando? É o último homem. Se você é um ser humano, aquilo ali é a humanidade inteira. Agora, pode se vestir. O Winston o obedeceu, com gestos lentos e rígidos. Até aquele momento, não notara como estava magro e fraco. Só um pensamento lhe ocorria. Devia estar ali, preso por muito mais tempo do que supusera. De repente, vendo os trapos miseráveis que o vestiam, foi dominado por um profundo sentimento de piedade pelo seu corpo arruinado. Sem saber ao certo o que fazia, despencou sobre uma banqueta ao lado da cama aos prantos. Tinha consciência da sua feiura e falta de graça. Um feixe de ossos, embrulhado em roupas imundas, sentado e derramando lágrimas sob a luz branca. Nesse momento, O'Brien pousou a mão em seu ombro, quase com afeto, e tentou reconfortá-lo. Isso não vai durar para sempre. Você pode escapar, basta querer. Tudo depende de você, só de você. Foi você que fez isso, soluçou Winston. A culpa é sua. Você me reduziu a este estado. Não, Winston, você mesmo é o culpado. Isso é o que você aceitou quando se voltou contra o partido. Tudo já estava contido no primeiro ato. Não se passou nada que você mesmo não tivesse previsto. Fez uma breve pausa, então continuou. Nós o massacramos, Winston. Quebramos você. Vencemos a sua resistência. Você viu em que estado se encontra o próprio corpo. A sua mente está no mesmo estado. Não creio que ainda lhe reste muito orgulho. Você foi chutado, açoitado e insultado. Você gritou de dor, rolou pelo chão, rastejou sobre o próprio sangue, o próprio vômito, implorou misericórdia, traiu a tudo e a todos. Pôde imaginar alguma degradação pela qual ainda não tenha passado? O Winston havia parado de chorar, embora algumas lágrimas ainda escorressem pela face. Ergueu o olhar para O'Brien e respondeu: Não traí Júlia. O'Brien olhou de volta para ele contemplativo. Não, concordou. Não, isso bem é verdade. Não traiu Júlia. O coração de Winston foi novamente inundado por aquela reverência peculiar pelo seu torturador, que nada parecia ser capaz de destruir. Como era inteligente, pensou ele, como era inteligente. O'Brien nunca deixava de compreender exatamente o que lhe era dito. Qualquer outro torturador responderia de pronto que ele havia sim traído Júlia. Afinal, o que é que não lhe tinha sido extraído?
à base de tortura. Ele lhes contou tudo o que sabia a respeito dela. Os seus hábitos, o seu caráter, a sua vida até ali. Confessou até nos mínimos detalhes tudo o que se passara em seus encontros, tudo o que ele havia lhe dito, tudo o que ela lhe dissera, as suas refeições obtidas no mercado negro, seus adultérios, seus planos vagos contra o partido, absolutamente tudo. No entanto, naquele sentido específico em que usara a palavra, de fato não a traíra, não deixara de amá-la. Os seus sentimentos por ela permaneciam intactos. E O'Brien percebeu tudo isso sem que fosse necessário explicar. Me diga, disse Winston, quando diabos vocês vão me matar? Ainda pode faltar um longo tempo para isso. Você é um caso difícil, mas não perca a esperança. Cedo ou tarde, todos obtêm a sua cura. No fim, assim, lhe daremos o tiro de misericórdia.